TV Comunitária do Rio de Janeiro, minha saudação a você que está nos assistindo. O núcleo sindical hoje tem a satisfação, e eu diria até que a honraria, no sentido que o operário tem direito de dizer, de trazer aqui dois dirigentes históricos. São eles, pela ordem, as mulheres prioritariamente, a nossa querida Nádia Raad Moreno e o nosso Vladimir Muti. Ambos nunca deixaram de estar na linha de frente, do front. E eles lutaram, pagaram também um preço muito alto por estar exatamente se opondo-se à resistência da ditadura, numa época em que você não poderia nem ser indiferente, que dirá você ser, na verdade, um militante e de esquerda. Então, sobre a Nádia, nós podemos dizer que, além de uma intelectual, ela é economista, ambos são. Que não se diga nunca que dirigente sindical não tem um imenso preparo, não tem uma sessão, né? Depois eu vou passar a palavra para esses companheiros, não tem nenhuma reunião nossa que a gente não discute conjuntura nacional, internacional, sindical, política, econômica. Então, esses temas, para nós, é o dia a dia. Então, eu passo primeiro a palavra à Nádia, mas antes eu quero já dizer que Vladimir Muti é engenheiro civil, ambos, exatamente, eu chamaria de G2. Por que G2? Segunda geração de resistentes, ou talvez terceira e quarta, porque Vladimir também foi filho de um dirigente político que foi caçado e serviu demais enquanto advogado defensor de perseguidos políticos. A companheira Nádia é filha de um brilhante militar, patriota, militar caçado. Eu vou pedir que vocês, então, façam um pouquinho aí a apresentação dos seus referidos pais, que esses merecem a gente citar. Eu começo pela companheira Nádia. Seja bem-vinda, Nádia. As câmeras da TV Comunitária, ao núcleo. Meu pai, ele é engenheiro, tenente-coronel do Exército Brasileiro, né? Que foi caçado em 64 com o Ladário Pereira Teles, o Ladame, os generais do Sul que resistiram para o Goulart. E depois disso, meu pai tentou guerrilha, sabe, como o Boatê e outros militares também. E nisso iniciou-se uma grande perseguição, né, a ele e a nós, como família, né? Sabe? E eu me lembro que tinha 2 generais da ativa, né, no sul do Brasil, em Porto Alegre, que era o Paulo Lacoto e o Etigói, que é o Etigói atual. Eles acharam que eu e minha mãe estávamos enroladas no inquérito policial militar. Eles enrolaram a gente no inquérito policial militar do meu pai como pombo correio de Brizola. É assim, então, nessa época, eles cortaram o soldo do meu pai, né? A gente que trabalhava por uma opção de vida e tal, né? A gente teve que trabalhar mesmo e sair do país, né? Bom, é isso. Eu passo agora ao Vladimir Muti. Vladimir, eu acho que a gente deve fazer referência a quem nos ensinou a ser digno, a quem nos ensinou valores diferentes desses que o capitalismo... Eu não estou escutando ninguém. Vladimir Muti, você então assume aí com as suas considerações aí. Bom, boa tarde a todos os companheiros que estão nos assistindo, a Nadinha, militante comigo lá no Centro de Pesquisa, e você, Soriano, uma história bonita também de resistência, né?
contra essas arbitrariedades que por aí. Bom, meu pai foi um dirigente estudantil lá nos anos de 30 e pouco e participou daquela revolta que houve em 32, inclusive com Giocondo Dias. De lá, ele foi para o Maranhão, casou com minha mãe e veio para o Rio ser advogado. Se formou aqui na UF. Bom, meu pai era dirigente, era advogado de presos políticos, inclusive teve uma prisão junto com o Sobral Pinto e Heleno Fragoso, em que o Sobral Pinto, uma figura destacada, apesar de conservador, mas uma pessoa muito honesta, muito firme nas suas posições. E quando o Sobral Pinto foi preso, isso é importante dizer, a Igreja Católica, do qual ele fazia parte, pediu para que a ditadura tirasse ele da cadeia. Ele saiu e deu a declaração: a ditadura está tão forte no Brasil que estão prendendo até advogados. Né? Muito bem. Aí meu pai foi preso, ele tinha um problema de chagas, né? Coração grande, aquele negócio todo, e quando detido, quando preso, não deram os remédios para ele e que ele devia. Logo depois ele veio a falecer, consequentemente foi um assassinato deliberado. Isso aí é a parte do meu pai. Minha mãe era funcionária pública, né? E a vida de pessoal classe média abaixo, mas com toda a honra, minha família, pai de mãe, pai de pai, tem uma dignidade muito grande. Eu me orgulho muito de ter isso aí, essas coisas. Entendeu? É isso aí. Alô, eu pediria, Vladimir Butti, que você declinasse o nome bonito desse pai que você teve, porque eu não escutei você falando o nome dele, para ficar para a história. É verdade. Vivaldo Ramos de Vasconcelos. No Google, inclusive, tem a história dele. Ele, inclusive, uma vez da Silveira, Marcelo Maravilha. Eu passaria agora. Companheira Nádia, você está me ouvindo? Eu pediria para a Nádia falar um pouquinho da experiência que é um brasileiro ter que, até por auto, vamos dizer assim, determinação, resolver deixar o país como ela fez. A Nádia se candidatou, então, a uma bolsa. Ela falou aí que o pai dela era um coronel do Exército, foi cassado, e cortaram os vencimentos, e ela se candidatou a uma bolsa no exterior. Então, ela esteve na Suíça, e no currículo que ela apresentou, ela foi, na verdade, escolhida para 3 países, mas parece que o que se dispôs também a pagar a passagem dela, que ela não tinha, foi a Suíça. E ela fez um trabalho maravilhoso, um trabalho assim de franciscano, sacerdotal, de trabalhar toda a militância nossa que estava lá exilada, perseguida, né? Sem passaporte, sem documentos, sem poder transitar livremente em qualquer país, porque a ditadura não dava a eles a condição e o passaporte, pelo menos de exilado. Então, só para se dizer, não é, Vladimir Butti, Nádia, que não teve nenhuma dita branda. Então, Nádia, bem tranquilamente, se você se sentir à vontade, fala um pouquinho como foi também lá os seus estudos no exterior, esse currículo maravilhoso que você tem, de uma grande economista, professora também, universitária. Europa. Soriano, eu queria dizer o seguinte: eu queria te agradecer por essa oportunidade. Eu nunca participei disso. Eu sou meio analfabeta nessas coisas. E eu queria dizer ao Vladimir que eu estou feliz que ele tenha vindo e que nós temos algo em comum, que meu pai também foi preso e o Sobral Pinto foi nosso advogado. Tá? Agora, a minha experiência na Europa não foi só de estudo, né? Não estou desprezando o estudo, mas ela não foi... porque eu estava numa universidade muito burguesa
onde a oligarquia financeira genebrina estudava lá. E era assim, muito difícil o relacionamento também com eles, sabe? E eu viajava muito, viajava de carona, o que for, né? Então, esse período europeu, para mim, foi um período assim, maravilhoso, sabe? Eu fui para 68, para Paris, entendeu? Eu participei de todo o movimento de Paris. Eu fui para Sofia também, eu fui participar do Festival Internacional da Juventude Comunista, né? E eu fui a Praga, depois da invasão, né? E depois dos outros anos eu viajei muito lá, sabe? Agora, na universidade eu fiz economia. E nessa Universidade de Genebra, ela tinha economia financeira, econometria ou economia política. E eu fiz economia política. Então, não era o forte deles. O forte deles era econometria ou economia financeira. Eu me dei muito com os exilados, de uma forma geral, os portugueses, que todos voltaram no governo do Mário Soares, né? Eles estavam, os ministros do Mário Soares estavam exilados na Suíça nesse tempo. E também eu me dava muito com os vietnamitas, do Vietnã do Norte, e com os palestinos, é isso que eu queria dizer. Então, essa organização que nós fizemos para os exilados não era só para brasileiros, tá? Era para aqueles condenados à morte por Franco, da Espanha. É isso. Que essa foi a maneira, a resposta mais bela que todos aqueles perseguidos políticos, aqueles caçados deram ao governo de trevas que nós tivemos. Ou seja, nós procuramos exatamente responder pela cultura. Tem um episódio que diz que, a certa altura, quando quiserem interrogar, entre aspas, aqueles padres dominicanos, agostinianos, de uma cultura também que eu tiro o chapéu, eu não sou propriamente, eu não posso dizer que eu sou religioso, eu tenho lá meu respeito profundo e tolerância, mas diz que não se sabia a certa altura, quando eles quiseram travar um diálogo, aqueles, não são todos, mas aqueles militares que se prestavam a esse trabalho sujo de fazer interrogatórios, entre aspas, não se sabia quem é que era o interrogador ou o interrogado, porque os padres colocavam questões, aqueles religiosos, e eram também luteranos, eram também de outras correntes, né? No cristianismo, ou mesmo no kardecismo, que eram perseguidos, porque essas pessoas tinham púlpito, essas pessoas tinham palanque, né? Falavam. Então, eles eram todos mapeadíssimos. Todos os padres aqui, praticamente da América Latina, tinha ficha no SNI. E não é só padre, não. Até as entidades que tinham um juramento de defender as liberdades também assim o eram. Deixa eu passar para Vladimir Multi. Eu faço a seguinte pergunta, Vladimir, depois a gente passar um pouco para cenários nacionais e internacionais, mas só dentro desse tema de viver uma ditadura e numa ditadura, o que é a gente não poder nem dizer, não poder falar de política, mas, ao mesmo tempo, não poder nem dizer, olha, eu estou sofrendo um problema, você não poder, em lugar nenhum, a gente tinha que ser de uma discrição, até para arranjar emprego você tinha que omitir, e na medida do possível, no caso nosso, nós não podíamos entrar em nenhuma repartição pública, Petrobras,
o caçado da Petrobras, não podia. Então, o que é essa sensação? O que é viver isso? É sentir isso? O que é padecer isso? É o seguinte, eu vou então contar a história. Eu passei na Petroquisa, para a Petroquisa a favor, na época, de Petrobras. Aí, da Petrobras, eu comecei a já mexer alguma coisa lá com os trabalhadores, os operários. Eu sempre trabalhei como operador da Petrobras. Em determinado momento, chegou o Cirilo, que era presidente do sindicato de Caxias, foi lá na minha unidade 1510 e me chamou no canto. Vladimir, não se sindicaliza. Ele era o presidente do sindicato. Não se sindicaliza. Você já se sindicalizou. Então começa a me restringir e eu sabia que eu estava sendo vigiado por eles. Passado um tempo, eu fui transferido para o Centro de Pesquisa da Petrobras. E no Centro de Pesquisa da Petrobras abriu mais porque o operário ele tem um grau de conhecimento menor do que o pessoal de nível superior, que era o caso da Nádia, pessoal que trabalhava lá no Centro de Pesquisa. E chegando no Centro de Pesquisa, eu vou contar essa história interessante. Começa aquele negócio tal. Entra um superintendente, em determinado dia, eu com o movimento de defesa da Petrobras e tal, chega um determinado dia, eu estava trabalhando de corujão, de madrugada. Eu sou chamado para a superintendência para conversar lá. Milton Franco me recebe. Esse Milton Franco simplesmente pediu para que eu assinasse a demissão. Eu digo que não assino porcaria nenhuma e tal, manda esses dois palhaços que estão do teu lado assinar e tal. Meu jeito irreverente. Aí eu fui demitido. Fui eu, Denise, Fabiola, Orlando e o Pasqualini. Nós fomos demitidos, 5 aqui do Rio. Muito bem. Passado o tempo, Guilherme Estrela passa a ser superintendente do Centro de Pesquisas. Esse Milton Franco chega de madrugada não, a altas horas, para pegar pesquisas para levar para a Shell. Isso era importante se dizer. Quer dizer, dentro da empresa já tinha gente inimiga da Petrobras, e ele era um deles. Entendeu? E esse foi tal. Quando chegou em 85, eu fui não, em 83 ainda, eu estava demitido, eu fui trabalhar no sindicato bancário. Isso é outra coisa importante. Então, nós fizemos a campanha das diretas. Na campanha das diretas, chegou um telefonema aqui. Na campanha das diretas, nós fizemos o comício, o Brizola bancou o barulho lá na Candelária, o KO era o secretário de Trabalho e nós fizemos aquele comício maravilhoso. Tiveram 3 atentados no prédio onde tinha os sindicatos petroleiros e os sindicatos bancários. Entendeu? Aí o que acontece? Nós chegamos e fomos apagando o incêndio. Primeiro eu achei que era casualidade, mas depois foi no 14º andar, depois no 20º, lá na sala de máquinas dos elevadores. Quando eu cheguei e abri a porta do porão lá em cima, correram três pessoas e desceram no antigo DNE, hoje é DENIT. Né? Aí, então, já em 85, fui readmitido porque o Tancredo Neves e o Aureliano Chaves, o nacionalista defensor da Petrobras, readmitiu 265 petroleiros que tinham sido demitidos de Caxias, do Rio, de Campinas e da Bahia. Né? Nós voltamos. Aí passa mais um pouquinho, em 87, eu entro nas eleições como dirigente sindical do sindicato. É importante se dizer. Uma delas, a Nadia deve se lembrar bem. Eu fui ameaçado, eu era responsável pelo centro de pesquisa. Chegando lá, chega uma pessoa e diz assim, o coronel aqui, que tem um quartel na Ilha do Fundão. Aí tem um coronel aí que está dizendo para você parar com essa brincadeira de greve. Eu peguei, como eu sempre fazia, qualquer relação que eu tinha com qualquer pessoa, como tinha com o Guilherme Estrela, com Santana, quando era presidente da Petrobras, eu peguei e fui no Horácio Macedo, que é o reitor da universidade. O reitor da universidade... O Vladimir estava contando exatamente um movimento que foi feito dos trabalhadores entrarem em greve das refinarias e as outras unidades que não estavam em greve, mas tiraram atos, né, em apoio à greve. Isso também era proibido. E, na época, o presidente da Petrobras era um
japonês, riquíssimo, tinha até, depois, ele fazenda de gado nos Estados Unidos. Mas, dito isso, eu queria voltar, então, à companheira Nádia, enquanto a gente restabelece aí o contato com o Vladimir Muti. Nádia, eu queria que você falasse um pouquinho que você não atuou como dirigente sindical apenas no movimento petroleiro. Você foi também sindicato dos professores. E como foi essa luta também, sobretudo na época, uma das bandeiras era a redemocratização, né? O fim da ditadura, libertação dos presos políticos, de todos os presos políticos, e anistia geral e irrestrita. Como foi lá o sindicato? Você foi também, eu acho que não só professora, mas dirigente sindical. Então, Nádia, você... Perdão, não segui muito essa linha. Por quê? Porque está documentado, tem dirigentes sindicais dessa época que eu posso depois falar para vocês, muito mais importantes e muito mais atuantes do que eu, né? Nós sofremos muito como dirigente sindical, mas eu queria dizer o seguinte, que embora a ditadura tenha sido muito cruel, né? Matado muita gente, né? E embora a gente sofreu muito para remontar o movimento em geral, né? Como sindicalista, e dentro da Petrobras também não foi mole, né? Eu também, em 3 meses, eles queriam aplicar uma demissão minha, de minha pessoa, né? Só não conseguiram porque eu era dirigente sindical. Então, eu queria voltar ao seguinte, que os tempos atuais estão sendo muito cruéis para o povo brasileiro. Mas nós estamos numa época que de 100 mil, uma perspectiva mortes por coronavírus. E nisso, eu queria fazer uma colocação, que às vezes é uma colocação audaciosa, porque eu estudo, eu sou estudiosa, mas eu não sou tão estudiosa assim para totalmente embasar isso. Mas o meu sentimento é de que a crise que está do capitalismo no mundo está tomando a coronavírus como uma cortina de fumaça. E é uma crise cíclica do capitalismo, sabe? É a maneira de produzir do capitalismo que está em jogo, certo? Eu acho que a população, eu acho que os americanos como europeus estão dando basta para essa sorte do racismo e estão dando um basta também para essa maneira de se organizar mundial, que depois da crise, depois da pandemia, eles vão querer reorganizar o mundo com 3 ou 4 moedas. Então, nós, como economia emergente, o que quiser falar, a gente vai se afundar. A gente está se afundando. E a gente teria uma luzinha no sentido de ter um Estado forte, de ter uma economia estatal forte, que esse governo destruiu tudo. Então, eu acho essa grande preocupação.
Não, é uma grande preocupação mesmo. E das máximas que apareceram no movimento contra o racismo, eu retive uma, que o silêncio branco é violência. Então, a gente tem que ver que essa crise agora ela é muito maior que 1920, muito maior que 1920. Ela vai levar a economia global capitalista para o brejo. Né? E nós temos alternativa. Como é que a gente está se organizando? É esse sentido que eu queria dizer. Ou seja, um modo de produção, uma maneira de produzir, que o operário, o trabalhador, tem aquilo que o Marx falou, que é algemas invisíveis, algemas de ouro invisíveis nos pés, é exatamente contra a escravidão que a gente está lutando. Né? Vladimir, eu volto a você. Obrigado, Nádia, pela análise também aí econômica, política do mundo, da crise em tempos de cólera. Assim escreveu lá o Gabriel Garcia Marques, né? E a Nádia falou um pouco do que é o mundo hoje nessa cólera, nessa peste que é a pandemia. O Brasil deve decrescer, já está previsto, cravado em no mínimo 9%, e a gente vai entrar numa depressão, não só numa recessão. Vladimir Butch, você falava do como foi a greve que você participou, que surgiu em 2 refinarias, e que o pessoal aqui deu respaldo, fazendo atos, fazendo assembleias e coletando fundos para essas coisas maravilhosas. Mais importante que nós temos, eu acho que é a fraternidade, a solidariedade, para dar solidariedade aos companheiros. Foi a primeira greve brasileira. Né? Eu queria continuar como é que estava. Uma comissão que nós temos o Márcio Macedo, que era, inclusive, membro do Partido Comunista e era reitor da Universidade Federal do Fluminense, do Rio de Janeiro. Universidade do Rio de Janeiro. Aí falamos que nós estávamos sendo ameaçados da greve. O Horácio Macedo pegou o telefone, ligou para o comandante do tal quartel lá dentro, disse assim: se vocês continuarem ameaçando o pessoal petroleiro lá, eu vou parar a universidade aqui e nós vamos resistir junto com eles. Aí o coronel disse assim: não, pode continuar a greve que eu não vou ameaçar mais. Isso aí foi em 87. Essa greve teve um negócio, as companhias de gás, Ultragás, esse negócio todo, começaram a especular aumentando o preço do gás. Aí o Isná Barrocas, eu peguei, Isná, manda liberar o gás, até o pessoal brinca, Muti liberou o gás e tal, manda liberar o gás. Poxa, o pessoal da Favela da Maré, que a gente não sabia se estavam sendo manipulados ou não, de contra a nossa greve, passaram a nosso favor, entendeu? Foi um momento muito importante daquela greve de sustentação. Nós tivemos uma atitude brilhante, o pessoal da Fronap, o pessoal do TBIG, na época, até o pessoal de Macaé entrou em greve, que era ainda ligado ao nosso sindicato aqui do Rio de Janeiro. Bom, passado isso, o Isná foi lá e tal, resolveu o negócio. Mas eu queria hoje aproveitar esse momento para discutir o movimento sindical. O movimento sindical está numa decadência muito grande. E eu não vejo... Eu vejo da seguinte forma: falta de democracia. Eu pergunto para você que também já foi dirigente sindical, eu nunca vi um sindicato, a categoria, escolher sua central sindical. Normalmente, é uma tendência política. Aí diz assim: vamos para a CUT, vamos para a articulação, vamos para a intersindical, vamos para a CGT. A categoria não se educa para aproveitar e discutir os interesses das centrais sindicais. Então, eu vejo que falta democracia no movimento sindical para quem é que pode. Você vê como é que eles acabaram com o imposto sindical, esse negócio, um dia. É porque tira um dia do salário do trabalhador. Mas se você dividir esse dia do trabalhador por 12 meses, você vai dar uma
considerando R$900, dividido por 30, um dia de trabalho, dá R$3, R$30. R$30, se você dividir por 12 meses, dá R$2,50. E você mantém o movimento sindical. Então, a burguesia, os empresários, os seus sindicatos, fizeram uma campanha contra o trabalhador. Então, hoje em dia, os sindicatos estão com dificuldade de sustentar porque eles não souberam bater de frente com essa proposta. Isso com relação ao movimento sindical. Tá bom? Um abraço. Eu queria interromper aí mais ou menos a tua proposta. Agora, tem um negócio aqui. Eu vou mostrar para vocês. Eu fiz a minha máscara da seguinte forma. Quero agradecer aos médicos cubanos por terem ido a vários lugares, vários países, para bater de frente com o coronavírus. E um médico maior se chama Che Guevara. Maravilha. Vou fazer agora uma homenagem a você e a Nádia. Eu quero que o telespectador saiba que o nossa TV tem o nome de comunitária. É exatamente que isso aqui é comum. É uma TV que pertence ao povo carioca. Então, você aqui, eu tenho até medo dessa palavra dono, de patrão. Você aqui é também um dos dirigentes, como todo o povo carioca da TV comunitária. Nós não pode se visar, aqui não se visa lucro. Então, eu queria fazer uma homenagem a você, muito a você, Nádia. Eu quero que você faça uma pergunta à companheira Nádia. O que mais marcou uma consideração daquele momento que vocês viveram juntos? E depois, Nádia, você também faça uma colocação e uma pergunta como foi que Vladimir, no seu interior, no seu sentir, viveu aquele momento de tensão, aquele quando tem um confronto mesmo, a greve é para valer. Por favor, Vladimir, para a Nádia. Nadinha, eu queria primeiro agradecer a tua atenção em estar aqui comigo, né, discutindo essas questões. Eu queria saber de você o seguinte: o que você achava que nós éramos democratas tratando os trabalhadores do SEMPES na luta que se travava? Para mim, e eu acho que para a grande maioria do pessoal do SEMPES, né? Sempre foi um companheiro que calmo, sabe, mas que sempre conduziu e tinha carismático o suficiente para liderar o movimento, certo? Eu acho muito, eu tinha certeza que se eu fosse as manifestações dos aposentados contra Petros e isso e aquilo, estariam muitos lá e estavam muitos lá, entendeu? Muitas outras pessoas não estão mais, né? De onde você tirava energias? Porque a maior parte dos militantes estava literalmente bloqueados, porque as ditaduras, o tirano, ele se baseia, sobretudo, em aterrorizar. É assim que ele bloqueia a pessoa. E como eles não te deixaram bloquear? De onde você buscava força para... E claro que eu tenho certeza que era na sua convicção ideológica dos seus princípios também, né? É o seguinte, você quando a gente começa a ler, começa a ver as discriminações que tem, as raciais, as de gênero, os trabalhadores, que são hoje em dia perseguidos, você que tem um pouquinho de consciência, você tem que mostrar para eles o caminho. Você sabe que eu não gosto nem de ser chamado por líder, não. Eu era um dirigente por querer me igualar. Tem um fato muito interessante, que quando eu fui demitido, né, na greve, eu chegava com o pessoal, dizia assim: olha, depois da greve, eu voltei e estava dirigente fiscal. Nós vamos entrar em greve. Cada um de nós assume a sua responsabilidade, porque não adianta você fazer greve e ficar esperando que o patrão vai te tratar bem. Não vai, não. Vai te tratar com muita dor. Então,
tomar consciência de que é importante lutar e transformar a sociedade. Hoje eu estou vendo o mundo de uma forma bem diferente. Esse coronavírus, esse movimento nos Estados Unidos, né, racista, aí vendo que não só os negros são envolvidos nisso, porque nos Estados Unidos existe uma miséria que estava escondida, uma miséria, uma exploração das pessoas menos favorecidas, e hoje os Estados Unidos está escancarado isso, né? Quer dizer, é um país que vai perder certamente a hegemonia do mundo. Não sei, eu espero que a China não nos trate como os Estados Unidos tratam os povos do terceiro mundo, né? Por exploração, por colonização, como a Inglaterra fez até com eles mesmos. Espero que esse mundo novo venha aí, e esse mundo vai ser um mundo mais igual, mais fraterno, e que todos nós possamos desfrutar dessa liberdade, dessa democracia. Vladimir Muti, o Brasil está sem Ministério de Trabalho, não existe mais. Eu diria que de trabalho, educação e saúde. Há quem diga, Vladimir, que o Ministério da Saúde hoje virou um grande quartel, viu? E os outros também, como você falou de educação, foram oficialmente extintos, né? Cultura e a parte também de saúde virou. Quem poderia dizer que nós temos não que eles não tenham capacidade dentro da sua área específica, mas eu acho que é um exercício ilegal da profissão, que nem fez o Zé Serra. A gente também tem que falar também do serviço sem vergonha, que foi o Zé Serra, que foi ministro da Saúde, e fez um estrago, foi uma tragédia em plena época da crise da dengue. Ele tirou fora os mata-mosquitos, né? Demitiu milhares. Então, um pouquinho disso aqui. Agora, você, então, falou sobre o movimento sindical. O que está faltando para a classe trabalhadora dar uma resposta? E eu sei que a gente agora não pode mandar ninguém para as ruas, porque nós estamos exatamente dizendo que com essa pandemia tem que ficar em casa. Mas o que fazer? Tem que pegar, na minha forma de ver, tem que pegar vários dirigentes sindicais, sentarem à mesa para fazer uma proposta real de como o movimento sindical tem que atuar. Como você vai convencer os trabalhadores a lutar pelos seus direitos. Tudo isso. Mas não sem aquele negócio daquele liderança, não. É um dirigente. Esse negócio de líder atrapalha muito o movimento sindical. Mas eu quero aproveitar esse negócio da pandemia que você está falando. Dentro em breve mesmo, dentro de 15 dias no máximo, eu estou colocando aí à disposição de todo mundo uma coisa para bater de frente com o coronavírus. Vai ser, vou dizer até como é a fórmula aí. Já disseram que eu tinha que patentear, vou ver se faço isso. É quaternária de amônia de quinta geração com um conservador. E você vai colocar num volume de água, entendeu? E vai sair baratíssimo, não sai a R$20. Então, eu quero que cada lava-jato no Brasil pulverize sua região. Nós vamos bater de frente com o coronavírus. Não vamos ficar só na defensiva em casa, não. Nós vamos fazer. Eu gostaria de, depois, até publicar isso aí, vou fazer com que o sindicato divulgue. Não quero ganhar dinheiro. Eu quero ver se a gente bate de frente com isso aí. Essa pandemia nós temos que bater de frente. Meu querido Vladimir, a gente está chegando ao final do nosso programa, mas eu quero que você desfrute aí de 2, 3 minutos, que vai entrar daqui a pouco o médico Dr. Miguel também, que é pneumologista e que vai também nos falar sobre a pandemia que nós vivemos. Então, não só sobre o que fazer, você já falou um pouco, mas passa um pouquinho de energia, de fé para o povo brasileiro, que isso não é o fim da história, não é isso? Da sua experiência, você que inclusive conheceu a ex-União Soviética, você tem muito quilômetro rodado aí de experiência e sabedoria. Essa viagem à União Soviética foi muito frutífera, porque foi onde nós tomamos por base como criar o 5º grupo do pessoal de turno e pessoal de plataforma. Porque era o cúmulo que acontecia com o pessoal, principalmente de plataforma,
Eles eram 14 por 14. Normalmente, o camarada morava no Nordeste. Então, ele pegava um ônibus para o Rio de Janeiro, perdia um dia, e 3 dias para ir para o seu lugar de origem. Né? Muito bem. Isso aí são 4 dias. 4 dias para ir, 4 dias para voltar, são 8. Ele só desfrutava 6 dias com a família. Aí nós fomos lá, Ulisses Guimarães nos recebeu o movimento sindical, nós mostramos a proposta para ele, ele encaminhou para o Ibsen Pinheiro, que era um deputado federal lá do Rio Grande do Sul, foi até presidente do Grêmio, nos recebeu e colocou na Constituinte o 5º grupo de coisa. E com isso criou o 14 por 21, para o pessoal de plataforma, e o 5º grupo no pessoal de refinarias, e siderúrgica, metalúrgica e tal. 5º grupo. Apesar de que muitas categorias não respeitam a Constituição, que é uma mania que esses caras têm, a grande burguesia tem de não respeitar. E está aí o Bolsonaro acabando com tudo que é conquista nossa. O Temer acabou até com o Ministério do Trabalho. Você vê só, Ministério do Trabalho, onde os trabalhadores se acolhiam lá para defender seus direitos. Hoje não tem, praticamente, os sindicatos enfraquecidos. Então, nós temos que resgatar e partir para cima deles. Partir para cima deles com propostas concretas, porque eles vão nos procurar. Os trabalhadores estão aí. Obrigado, Vladimir. Esse foi o Núcleo Sindical, que entrevistou Vladimir Mutz, entrevistou a nossa querida Nádia Raad Moreno. E queremos agradecer, Vladimir, por você ter aceito aí o nosso convite para participar aqui, abrilhantar nossas telas. E nós precisamos repetir aí em outra ocasião, porque a gente está aprendendo. Então, a gente pede até desculpa ao telespectador, porque não só a TV em si, mas o próprio entrevistado, ele também, nós todos estamos pegando técnicas novas. Por isso que diz que quando vier o novo normal, nós vamos estar diferentes. A gente vai ver que muitas caminhadas que a gente fazia não precisava, porque a tecnologia podia resolver com imagem, com som, com também mensagens e em segurança, e poupando combustível, né? O trânsito. Dito isso, eu quero agradecer a você, telespectador, que nos assistiu, ao canal 6 da NET. O seu canal aqui é independência editorial, e também dizer que nós nunca abriremos mão não só da independência, como das liberdades. Aqui, todas as categorias têm direito à voz, têm direito à imagem, e todos os locais brasileiros, do Rio de Janeiro também. Dito isso, mais uma vez, fique conosco, que logo mais nós vamos voltar. Olha, nem tudo é perfeito. Eu, como vascaíno, tenho que aturar isso aí, né? Nádia, um beijo para você. Na próxima, nós vamos trabalhar. Você me dá uma aula de manejar isso aqui também. Nádia, você mora no nosso coração. Parabéns. E eu quero agradecer por você existir e também, se hoje nós temos essa liberdade de estar aqui falando, é por pessoas como seu pai, como o pai do Vladimir, e que soube trabalhar também militantes como você e Vladimir Mutz, viu? Meu orgulho. Um grande abraço. Eu queria te agradecer muito, Soriano. Pois não, cara. A experiência. E o Vladimir, ver o Vladimir de novo é ótimo. Atenção aí, foi muito bom.